Prometi que voltaria trazendo a segunda parte da mensagem anterior, como Isaías foi santificado, purificado e chamado por Deus para uma grande missão. Ainda baseado em Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procede as fontes da vida. Foi assim com o profeta Isaías, foi assim com Daniel, foi assim com Oséias, foi assim com tantos homens de Deus no passado. É assim também conosco, porque Deus é imutável. Ele não muda, o seu plano permanece inalterável. Portanto, nós vamos ver na mensagem de hoje como o profeta Isaías foi usado poderosamente por Deus como instrumento dele após ter dado para Deus o seu coração, reconhecendo os seus pecados e permitindo que Deus os perdoasse, permitindo que Deus santificasse os seus lábios, lhe preparando através de uma chamada espiritual para uma vocação totalmente espiritual e santa. A pregação da palavra de Deus. Para apresentar Jesus como o prometido, foi que Deus levantou o profeta Isaías. Primeiro, ele foi usado como Deus, ou seja, usado por Deus como instrumento dele para apresentar o Messias. Por isso, ele é chamado de um profeta messiânico, aquele que anunciou Jesus 700 anos aproximadamente antes dele vir ao mundo. Mas eu quero voltar ao texto de Isaías 6 e ler o versículo de número 9, a primeira parte do verso, quando Isaías se apresenta diante de Deus dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, no versículo 8. Isaías tomando decisão, Deus obviamente estaria agora pronto também para receber Isaías como atalaia, como um profeta, como aquele que iria dar recado da parte de Deus ao povo, às nações, aquele povo que ele viu ao seu redor, que também era impuro de lábios, como ele também. Ele estava vendo as nações, todas contaminadas de pecado. E Deus queria usar o profeta Isaías para anunciar o pecado deles, mas primeiro queria e é necessário que Isaías fosse perdoado, se apresentasse voluntariamente e ser usado por Deus. Vamos ver agora o versículo 9. Então disse Deus: vai e dize este povo. Dizer o que, Senhor, a este povo? Eu não tenho nada a dizer a esse povo. Pera, a palavra é de Deus. O coração de Isaías agora estava na mão de Deus. Portanto, Isaías iria pronunciar palavras inspiradas. Ele ia apenas ser autorizado por Deus, movido por Deus, tanto para escrever o que nós estamos lendo, quanto para pronunciar com a autorização de Deus as palavras de Deus. O recado é de Deus para o homem. Como ele disse ao profeta Ezequiel: ouve da minha parte o recado e você transmite ao povo. Você é apenas um arauto de Deus. Você é apenas um instrumento de Deus. Jesus disse isso também usando o mesmo princípio aos seus discípulos. Quando ele enviou os seus discípulos, eles estavam preocupados porque não tinham uma Bíblia escrita em suas mãos, apenas o Velho Testamento. E eles disseram talvez para Jesus: mas Senhor, o que nós vamos responder àqueles que nos perguntarem a razão da esperança que há em nós? Jesus disse: aquieta-te, não se preocupe, porque quando forem interrogados a respeito de mim, do reino de Deus e da vida e da esperança que há em vocês, o Espírito Santo, no mesmo instante, vos dará a palavra que deve ser usada. Hoje é diferente. Hoje nós temos o cânon completo. Nós temos os 66 livros, temos 1.200 capítulos, 31.170 e alguns versículos escritos. Então nós temos toda a palavra de Deus escrita. Nós temos todo o plano de Deus em nossas mãos. Deus se revela através de nós, nos dando e encarregando-nos da palavra da reconciliação. A mesma coisa que encarregou o profeta Isaías e tantos outros profetas. Portanto, o profeta agora estava sendo autorizado por Deus a pregar às nações. Deus disse: vai e dize a este povo. O que o profeta Isaías iria dizer? Primeiro,
Ele iria apresentar Jesus, o prometido de Deus. Está lá no capítulo 9 de Isaías, o versículo 6. Ele vai dizer o seguinte, ele agora está profetizando algo que aconteceria dali a 700 anos, que era o nascimento de Jesus. Mas ele já estava usado por Deus para profetizar este evento. E ele diz no versículo 6 do capítulo 9, porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o primogênito, ou seja, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estaria anunciando um Jesus que nasceria, baseado na promessa de Gênesis capítulo 3, um homem que nasceria de uma mulher, mas um homem que trazia sobre os seus ombros o principado, a autoridade máxima de monarca, de poder, de senhor, de dono, que era Deus. Tudo isso representado na pessoa de Jesus, como disse Hebreus capítulo 1, que ele é a imagem expressa de Deus. João capítulo 14, Jesus Cristo também disse para os seus discípulos, quem vê a mim, vê ao Pai. Portanto, ele representava Deus, o profeta Isaías foi usado por Deus para esta profecia que se cumpriria 700 anos após, como aconteceu em Lucas capítulo 2, o nascimento virginal de Jesus, o Rei da Glória. Nasceu hoje o Rei de Israel. Foi o anúncio dado pelos pastores, ou seja, pelos anjos aos pastores nas campinas de Belém. Aquele mesmo que Paulo escreveu no capítulo 4 de Gálatas, que quando o tempo de Deus completou, veio Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei ou debaixo da condenação do pecado. Portanto, vejamos como o profeta Isaías começa agora a ser usado por Deus para anunciar o Salvador prometido, 700 anos antes dele vir ao mundo. Mas, em segundo lugar, ele foi anunciado, ele foi usado por Deus para anunciar aquele que salva levando os pecados do pecador. O profeta Isaías escreve agora, movido pelo Espírito de Deus, e é claro, autorizado por Deus, no capítulo 53 da sua profecia, anunciando 700 anos antes o pecado da nação, a qual ele vira em volta de si pecadora, como ele, na pessoa do Senhor Jesus, que nasceria 700 anos após aquela profecia pronunciada, profetizada por ele. Olha o capítulo 53, eu vou ler do 3 ao 7. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E um como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele levou sobre si, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair o pecado, a iniquidade, a transgressão de todos nós sobre ele. O verso 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os que tosquiam, ou seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Se lembra quando Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, ele interrogado pela autoridade máxima da época, sendo condenado por todos que estavam diante de si, ele não abriu a sua boca. A autoridade, Pôncio Pilatos, naquele momento, o governador, admirado, disse: não respondes nada das acusações de que está sendo acusado, e perguntou: tu és mesmo o rei dos judeus? Ele apenas disse: tu o dizes. Os teus lábios estão declarando quem eu sou. Portanto, o profeta Isaías já profetizava
o sacrifício de Cristo 700 anos antes dele vir ao mundo, porque Isaías agora era um homem de lábios purificados, coração santo, pecados perdoados e usado como arauto instrumento de Deus para essas duas maravilhas que nós estamos vendo aqui. Mas não parou por aí. Os versículos 9 a 11, ele continua apresentando esse Jesus que viria como Salvador, como Redentor das nações contaminadas de pecado. Versículos 9 a 11, ele vai dizer o seguinte: E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele era o Salvador sem pecado, para levar os nossos pecados, pagando através da sua própria vida. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bem e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11, o profeta termina dizendo para as nações: ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O conhecimento de Deus seria trazido ao mundo através de uma revelação da palavra de Deus aos pregadores, aos arautos de Deus, e através desse conhecimento de Deus, que é o contrário de ignorância, então ele, Jesus, justificaria a muitos. É esse o trabalho de Deus na pessoa de Jesus, na teologia de Paulo, que ele veio para clarear a nossa mente, que fora entenebrecida pelo inimigo, e nos trazer para perto dele através de um coração quebrantado e compungido, cujo Deus não rejeita, como está no Salmo 51. Portanto, o que a Bíblia Sagrada fala de Isaías é fantástico. O homem sendo agora poderosamente usado por Deus para apresentar Jesus, o prometido, o Salvador do mundo, mas como o arauto de Deus. Agora Isaías é usado como arauto de Deus, aquele que clama, aquele que proclama, aquele que dá o recado de Deus. Vejamos o versículo 1 do capítulo 58 de Isaías. Deus agora se dirige a Isaías e dá uma ordem dizendo: autoriza Isaías, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó o seu pecado. Está vendo porque no capítulo 6 Deus perguntou para Isaías: quem irá por nós? Eu preciso dizer para esse povo que este povo está perdido, preciso dizer para esse povo que está desencaminhado, andando pelos seus próprios caminhos, que precisam voltar para mim, mas quem vai fazer isso por mim? O profeta Isaías se apresenta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Daí ele diz na primeira parte do verso 9 do capítulo 6, vai e diz a este povo. Isaías agora estava dizendo, autorizado por Deus a levantar a sua voz, a proclamar em alta voz e dizer ao povo que eles estavam perdidos, cheios de transgressão e que essa transgressão lhe afastava de Deus. Isaías usado como arauto de Deus para anunciar as grandezas de Deus e o juízo de Deus ao povo. O capítulo 59, versículo de 1 a 3, também é interessante. Ele agora levanta diante da nação e diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as suas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Isaías se lembrava do tempo que ele estava no meio desse povo
e que agia do mesmo jeito, procedia do mesmo jeito, lábios impuros, palavras sujas, pensamentos sujos, coração terrível, longe de Deus, e ele agora era usado por Deus, transformado por Deus para dizer isso ao povo. A palavra de Deus tem que ser pregada primeiro ao pregador e depois o pregador falará ao povo, senão ela não vai ter efeito. É assim que Deus usa. Agora veja o verso 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração é terrível. O verso 5 ele diz: chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá. E quebrando um dos seus ovos sairá uma víbora venenosa. São as ações do coração do homem. O profeta Isaías estava agora proclamando da parte de Deus a situação do povo que ele viu ao seu redor. Este é o objetivo de Deus para aqueles que ouvem a sua palavra. O profeta Isaías agora, poderosamente usado por Deus para apresentar Jesus o prometido, o Salvador do mundo, como arauto de Deus que proclama o recado de Deus. Por último, o profeta Isaías foi usado por Deus para apresentar o Deus que perdoa pecados, ou que perdoa o pecador, mas condena o pecado. No capítulo 1 do profeta Isaías, voltando aqui no capítulo 1, veja como Deus usou o profeta Isaías para anunciar agora o Deus que perdoa pecado, mas que condena o pecador. Ele ama o pecador, mas odeia as ações. Por isso ele usa a sua palavra, usa homens usados por ele para anunciar ao povo para que ouça, se arrependa, confesse e seja também justificado e santificado por Deus. Capítulo 1, versículo 18, agora ele chama o povo dizendo o seguinte: vinde então e arguirmos, ou seja, raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O profeta agora é usado por Deus para dizer àquele povo: o que aconteceu comigo, acontecerá com vocês. Se vocês vierem, conversarem com Deus, entrarem em comunhão com Deus, na presença de Deus, através da sua palavra, e forem iluminados pelo seu Espírito para reconhecer os seus pecados, confessarem os seus pecados, apresentarem-se diante de Deus, ele vai purificar o pecado de vocês, seja o tamanho que for, seja a cor que for, eles se tornarão branco como a neve, eles se tornarão claros como a luz do dia, porque Deus é a luz do mundo. Ele estava anunciando o Salvador que perdoa pecado, um Deus que perdoa pecado. Mas em seguida você vai ver também o profeta anunciando o Deus que condena o pecado na vida do pecador. Veja o capítulo 1, versículo 18, versículo 19 e versículo 20. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. O profeta Isaías dizia: vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Da parte de Deus, sou um arauto dele, sou um profeta dele, sou enviado por ele, um autorizado por ele, para pregar uma palavra inspirada para que vocês se arrependam, se vocês quiserem ouvirem, atender e entender e atender o que ele está sendo dito, vocês comerão o bem dessa terra. Serão um povo feliz. Mas, versículo 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor é quem disse. Qual é a sua decisão? Correr para Deus, ouvir Deus, retratar-se por dentro, se reconhecer pecador perdido, imundo, sujo, cujo coração está contaminando os lábios, as palavras, a visão, os pensamentos, as ações, as obras, porque do coração procedem as fontes da vida, ou continuar do jeito que está? Ou continuar da maneira que está? Deus quer te usar, mas Ele quer primeiro te perdoar. Ele quer primeiro te justificar. Ele quer primeiro te perdoar e santificar, usando como um vaso nas suas mãos. Espero, meu querido irmão, que você tenha entendido. Meu querido amigo,
que você possa compreender o plano de Deus em que guardemos o nosso coração, para que Ele possa usá-lo como instrumento. Vamos orar. Pai, muito obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado pela tua santa e bendita palavra. Deus faz que nós sejamos usados como o profeta Isaías foi usado. Mas ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer os nossos pecados, confessá-los, abandoná-los e clamar ao Senhor que nos use como instrumento dele. Esta é minha oração, no grande e precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e que você saiba guardar o seu coração.